Salve, muito boa noite. Nós estamos mais uma vez diretamente dos estúdios da Rede Vida aqui em Brasília, no Frente a Frente. E hoje, como sempre, vamos falar de política. Você sabe, a política cuida da sua vida, a escola do seu filho, a casa que você mora e o futuro do país e o seu futuro. Aqui o grande debate, a grande conversa é sobre os recados das urnas, as eleições municipais. Aí os partidos voltam felizes, outros mais ou menos, e a conversa geral é de que esta foi uma eleição municipal, com os problemas municipais. Mas já dá para indicar que alguns partidos, os de centro, cresceram. Ninguém sabe se isso é uma função municipal ou nacional. Pois é, nós vamos falar muito sobre isso. O deputado Carlos Zaratini está hoje aqui no Frente a Frente. Deputado, muito boa noite, obrigado por vir aqui aos estúdios da Rede Vida, sair de lá de um dia cheio no Congresso. Obrigado você, Zé Maria, pelo convite e obrigado pela atenção de todos que estão nos vendo. Pois é, diante desta movimentação aí política das eleições municipais, os deputados já votam aqui com a cabeça na sucessão. Houve mudança, deputado? Dizem que o Hugo Mota está forte demais e que está quase imbatível na disputa pela presidência da Câmara? Olha, eu não acho que a coisa esteja resolvida, né? A gente vê que a gente tem o PT, que é o segundo maior partido da Câmara, o PL, que é o primeiro maior partido, e o Centrão. O Centrão é composto de vários partidos e comandado pelo presidente da Câmara, que é o Arthur Lira. E o Arthur Lira tentou fazer um acordo dentro do Centrão para ter um único candidato. E, ao fim e ao cabo, isso não aconteceu, porque a hora que despontou o nome do Hugo Mota, imediatamente o Brito e o Elmar Nascimento anunciaram as suas candidaturas. Então, hoje, você vê, o PSD do Brito está fechado com ele, União Brasil com o Elmar, né? O MDB, o PP estão fechados com o Hugo Mota, né? Tem, logicamente, outros partidos, mas basicamente esses são os mais importantes. E a gente vê que isso ainda está longe de uma definição de uma unidade desse campo. E eu acho que é muito provável que termine numa disputa, né? Numa disputa de plenário, para ver quem é que tem mais voto. Né? Olha só, a gente dá muito... E é muito possível que unifique também o Brito com o Elmar, né? Com o Elmar. Eles então, têm um acordo, né? Tem um acordo de quem tiver melhor vai ser apoiado pelo outro. A gente fala muito aqui sobre a disputa da presidência da Câmara, mas não é um detalhe, não. É um poder muito importante, é preciso fazer aquela troca com o Palácio do Planalto, né? Porque o presidente da Câmara domina a pauta de votação, ou seja, a prioridade de votação e também decisões importantes do Congresso Nacional. O PT e o governo ainda não se decidiram, né? Eu acho prudente. Olha, o presidente Lula tem dito que não vai se meter nessa encrenca, né? Ele já falou isso há muito tempo. Falou, ninguém vem aqui escolher ministro, né? Nem meu vice. Ele quer deixar isso para o Congresso. E o PT está aguardando, né? Nós vamos conversar com todos os candidatos, agora que a coisa deu essa evoluída, estamos aguardando o final do segundo turno, e vamos debater com eles, né, em torno das questões que a gente acha central para o país. Então, a primeira questão é a governabilidade, ou seja, as condições de que o governo possa fazer os seus projetos serem votados. Logicamente que os projetos do governo chegam na Câmara, são modificados, a grande maioria deles, um ou outro pode ser rejeitado, um ou outro pode ser aprovado na íntegra. Mas, de forma geral, o importante é que o projeto não fique parado, é que ele vá a voto. O senhor fala em 4 itens, né? Ou 3 exigências para o próximo presidente da Câmara. Não, a gente quer, em primeiro lugar, a proporcionalidade na mesa da Câmara e nas comissões. Esse é um item importante. O segundo diz respeito a essa questão da governabilidade. O terceiro, a gente quer uma discussão democrática da pauta. Então, a gente quer que restabeleça aquela ideia do colégio de líderes, né, que era uma tradição da Câmara, que definia uma pauta, né, e essa definição passar por esse colégio de líderes de todos os partidos, onde todos possam fazer sugestões e colocar em discussão as suas objeções a eventuais projetos. E a independência do Congresso, que é um ponto comum ali, eu vejo, entre os partidos, né?
Bom, hoje, cada dia mais, o Congresso está independente do governo, né? De qualquer governo. Mas então, o debate é do Supremo, a autonomia. Em relação ao Supremo? Supremo. Bom, isso também o Congresso tem reafirmado a sua posição de autonomia perante o Judiciário. Né? Lógico que as decisões do Judiciário têm que ser acatadas, mas muitas vezes o Judiciário avança um pouco sobre decisões que deveriam ser do Congresso. Isso não é de hoje, né? Isso é uma coisa antiga. E isso a gente tem que o tempo todo exercitar democraticamente esse tensionamento, né? Onde a gente tem que preservar as nossas prerrogativas, assim como o Judiciário deve buscar preservar as deles, né? Perfeito. Deputado, a gente falou aqui no início do programa sobre a disputa eleitoral. Olha, eleição é uma coisa muito importante, o voto é muito difícil de ser conseguido. Quem duvida se candidate tenha pelo menos 100 votos para ver como é que é um negócio complicado. Eu vi áudios de lá, da minha cidade, lá no Vale do Jequitinhonha, de vereador que teve 5 votos e ficou revoltado. Falou, nem meus parentes votaram em mim. Então, o voto é uma coisa complexa demais. Exato. Mas as urnas deixaram, assim, para o senhor recados importantes para a política nacional? Olha, tem várias coisas que aconteceram, né? Primeiro, a gente vê que a tradição, né? o Centrão, que é, vamos dizer assim, o partido mais antigo do Brasil, né? Que vem lá do antigo PSD, UDN, né? Que depois virou a Arena MDB, né? Essa força tradicional na política, ela continua sendo majoritária no país, né? O PT voltou a crescer, né? O PL também cresceu, mas basicamente o centro tradicional, vamos dizer, a política tradicional, ela continua muito forte na maioria dos municípios brasileiros. Pois é, a impressão que eu tenho também é que a disputa municipal ela é muito municipalizada. Eu conheço alguns candidatos, alguns eleitos, prefeitos, que eu conheço, sou amigo e não me lembro do partido deles, porque na prefeitura isso não leva muito em conta. Eles mudam muito de partido, né? Faz muito acordo, 50 foram eleitos sem um acordo PL, PT. Então tem muitas situações aí diferenciadas, né? E nos municípios você sabe que prevalece muito o poder econômico. Então, a força do comércio local... O poder econômico local, né? O poder econômico local tem muita força. E isso faz com que candidatos novos, candidatos alternativos, que não são desse meio tradicional, tenham dificuldade de entrar. O senhor trabalhou em muitos municípios em São Paulo? Sim, eu trabalhei por volta aí de uns 60 municípios, de um total de 645 Viu algo municípios. diferente ali na disputa? De proposta de campanha, de jeito... Tem os municípios maiores, as grandes cidades em São Paulo, e não são poucas, né? Você tem uma liberdade maior desse poder econômico, quer dizer, o poder econômico tem menos influência sobre o eleitor. Quando você vai para um município menor, é maior, né? Então essa é a grande diferença, né? Pois é. A grande conversa hoje é sobre o PT. O PT aumentou o número de prefeitos, né? Quer dizer, não está menor, não aumentou muito por ter a presidência da República, mas aumentou o número de prefeitos. Mas muita gente ressente da importância do PT nas capitais e tal, e muita gente fala de renovação, de valores e de lideranças. O senhor concorda com isso? Olha, o PT está vivendo um processo de renovação, né? Essa renovação até está se dando pelo voto. É interessante, né, que muitos candidatos jovens foram os melhores votados no PT, nas suas cidades, né? Então, isso é uma coisa muito boa. Então, nós estamos tendo esse processo de gente jovem, com votações expressivas, que está se destacando. Nós aumentamos o número de prefeituras, aumentamos o número de vereadores, né? E aumentamos em 2 milhões, cerca de 2 milhões, tanto o voto de vereadores, como o voto de prefeitos. E olha que nessa eleição, ao contrário da anterior, nós não disputamos em São Paulo, não disputamos no Rio, não disputamos em Recife. Então, quer dizer, essas grandes cidades, o PT deixou de disputar, portanto, nós tivemos 0 votos, e mesmo assim nós aumentamos em 2 milhões o número de votos totais. Então, isso é uma coisa muito positiva, né, do ponto de vista de que a gente está conseguindo recuperar a nossa força municipal e, ao mesmo tempo, renovar essa força com
candidatos, com vereadores, principalmente vereadoras, que muitas são mulheres, novas, né? Pois é, deputado, eu particularmente, eu entendo que todo partido político deveria ser obrigado, não é legalmente, a lançar uma chapa completa. O partido está aí para disputar o poder. O senhor é dos que acha que o partido deve lançar de qualquer maneira uma chapa completa com o prefeito, no caso futuro governador, ou fazer os acordos? Não, eu acredito que a gente tem que, cada caso é um caso, analisar cada caso. Se nós temos uma cidade onde a gente vê que não é possível disputar aquela prefeitura, que nós não temos força para disputar, então a gente acha que tem que fazer uma aliança, né? Como também em cidades onde a gente é forte, a gente busca o apoio dos outros. Então o PT, ele é vice em 200 cidades, mais ou menos, né? Então nós apoiamos firmemente a candidatura do Boulos em São Paulo, que está no segundo turno, a candidatura do Eduardo Paes, né, do Eduardo Campos, né, desculpa, do João Campos, né, nós apoiamos firmemente, são candidaturas vitoriosas. E nós não tivemos a pretensão de ter um candidato do PT nessas cidades. Nós estamos no segundo turno em 13 cidades, né, 4 delas são capitais, Fortaleza, Natal, Cuiabá e Porto Alegre. Né? Cuiabá é uma cidade que a gente sabe muito difícil para o PT, mas nós estamos disputando lá o segundo turno com um candidato jovem que é deputado estadual. Lá, não foi? Surpresa. Não é bem uma surpresa, a gente entra para disputar, né? Mas o resultado foi positivo. Então a gente tá bem na disputa, no meu modo de ver. Estamos recuperando aquilo que nós fomos duramente atacados por muitos anos, né? Você vê, a gente pegar aí de 2014 para cá, a gente teve o processo de golpe contra a Dilma, tivemos a Lava Jato, tivemos uma série de ataques, a prisão do Lula, né? E nós sofremos com isso, perdemos muitas lideranças locais, né? Deixamos de eleger muita gente, né? O PT, se você pegar 2012 para 2016, nós tivemos uma queda muito grande. 2020 caímos também e agora estamos recuperando esse processo. Pois é, o senhor falou aí de Cuiabá e outras capitais que estão nessa disputa, mas faltou a presença, por exemplo, Belo Horizonte. O candidato do PT não foi para o segundo turno e ficou lá bem atrás, né? E já foi uma cidade onde o PT era forte. O PT já governou Belo Horizonte, né? E já governou Minas Gerais também, mas infelizmente dessa vez nós não... Eu trabalhei em Belo Horizonte sob o tempo de Sandra Starling, candidata a prefeita de Belo Horizonte. Patrus Ananias foi prefeito, né? Lá. Então nós já tivemos essa força em Belo Horizonte. Agora, nós elegemos Betim, nós elegemos Juiz de Fora, né, 2 cidades importantes grandes em Minas Gerais, com 2 mulheres que foram reeleitas, né? Então, o PT tem, assim, a eleição municipal é isso, você perde aqui, ganha ali. No atacado, né, vamos dizer que, como eu falei, o Centrão elegeu a maioria, principalmente o PSD, né, do Kassab. Mas nós estamos, se a gente tiver uma vitória agora em São Paulo com o Boulos, isso, de certa forma, equilibra esse jogo nacional, né? É verdade. E essa contabilidade, ela é feita em número de prefeituras, né? Ela é um pouco falha mesmo, como diz aqui o deputado, porque não se pode comparar uma cidade como São Paulo, que tem 17 milhões, né? 12 milhões de eleitores. 17 a Grande São Paulo. A Grande São Paulo. Com uma cidade pequena, mas tudo entra na mesma contabilidade. Pois é, nós estamos aqui no Frente a Frente, falando mais uma vez de política, para que você entenda aqui o raciocínio de Brasília, diretamente dos estúdios da Rede Vida, aqui no Planalto Central do país. Nós vamos agora ao intervalo, 2 minutos, e estaremos aqui de volta. Pois é, muito boa noite para os que estão chegando agora. Nós estamos aqui no Frente a Frente, diretamente dos estúdios da Rede Vida aqui em Brasília, e falando de política. Hoje com o deputado Carlos Zaratini, ele é do PT de São Paulo, muito experiente na política. O senhor já está no 5º mandato? Isso, no 5º mandato de deputado federal. Tem uma longa experiência, já viu? Já fui estadual, já fui vereador. Pois é. Deputado, nós chegamos a um momento aqui que se debate muito a reforma constitucional. Esteve aqui o deputado, o deputado Felipe Orleans e Bragança, né? Luiz Felipe. Luiz Felipe. E ele fala muito em reformas constitucionais, ele é até mais assertivo quanto à possibilidade de uma nova Constituição.
O senhor acha que é mesmo preciso fazer uma mudança tão grande na Constituição ou pontual? Olha, eu acho que a Constituição brasileira é uma Constituição muito democrática. É a Constituição que nós melhor produzimos ao longo da nossa história do ponto de vista da democracia, das liberdades individuais e coletivas, da liberdade de organização. E o PT sempre defendeu a democracia. O PT nasceu se opondo à ditadura militar, né? Nós sempre defendemos isso. Defendemos a democracia religiosa, né, a liberdade religiosa, defendemos a democracia no ponto de vista da sociedade, ou seja, a igualdade de oportunidades, né? Então, essa Constituição ela tem esses avanços importantes. Então, é lógico que uma coisa ou outra pode ser modificada pontualmente, mas, basicamente, é uma Constituição democrática que atende o Brasil, né? E eu vou dizer para vocês, a gente tem esse embate político com a direita, e esse Luiz Felipe também é uma pessoa muito de direita, né? E nos acusam o tempo todo... E muito preparado. Ele tem mas nos acusam o tempo todo de comunistas, né? Como o PT fosse comunista. O PT nunca foi comunista. O senhor é comunista? Né? Não. O senhor já foi comunista? Não. Eu já fui filiado no Partido Comunista quando era muito jovem, mas não... O Partido Comunista é comunista? Hoje não tem nem mais Partido Comunista, né? Tem o PCdoB, mas tem pouco de... Mas, efetivamente, o PT não é um partido de origem comunista. Ao contrário, tem origem católica. Muita gente do PT surgiu nas comunidades de base da Igreja Católica. O PT nunca concordou com a ideia que no início do comunismo aconteceu lá na Rússia e em Cuba, de fechamento das igrejas. Nós nunca fomos favoráveis a fechar as igrejas, até porque tinha muita gente de igreja no PT. Então, e ainda tem, né? E ainda tem. Então, eu falo isso aqui porque muita gente que nos assiste aqui, acompanha a Rede Vida por ser uma emissora católica, né, que tem essa visão equivocada sobre o PT. Então, veja bem, a Constituição brasileira, ela preserva a liberdade religiosa, ela preserva a liberdade de organização, a liberdade partidária, e nós não podemos nos opor a isso. Então, eu não sei exatamente o que o Luiz Felipe, que é de direita, né, quer mudar na Constituição. Ele critica exatamente o que o senhor coloca, enaltece e coloca como ponto importante. Ele diz, e ele tem um livro que fala, né, a Redentora, que a Constituição brasileira tem mais direitos do que deveres e muita vantagem, e isso amarra o desenvolvimento e atrapalha o que está atrapalhando o Brasil no crescimento. Eu não sei o que exatamente ele vê como abrir amarra. Mercado. Mas o mercado no Brasil é aberto. Diminuir o tamanho do Estado. Você vê, o Estado brasileiro basicamente funciona em 3 pontos, que é a questão da educação, e que nós precisamos garantir educação para toda a população, gratuita. Saúde. Eu quero saber quem é contra o SUS no Brasil. Quem é contra o SUS? E, fundamentalmente, a segurança pública. Então, são 3 pontos em que o Estado, seja ele o Brasil, a Argentina, a Alemanha, tem que preservar como áreas que são inegáveis para a população. Nós temos que garantir para a população segurança, educação e saúde. Na Constituição está como um direito do cidadão e um dever do Estado. Então, veja bem, querer tirar isso da Constituição, eu acho um absurdo. É que existem as estatais, existe uma estabilidade exagerada. Mas as estatais brasileiras, elas foram criadas para promover o desenvolvimento do país. Veja só, a Petrobras, vamos falar da maior estatal que nós temos. É uma empresa que dá lucro, não só para os seus acionistas, como para o próprio Estado brasileiro. Ela tem lucro. É uma empresa extremamente eficiente, uma das melhores petroleiras do mundo, né? E foi criada porque naquela época, nos anos 50 do século passado, quando Getúlio Vargas era o presidente, os americanos, que eram os maiores exploradores de petróleo do mundo, diziam que no Brasil não tinha petróleo e se negavam a fazer a exploração de petróleo no Brasil. Eles sabiam que tinha, mas eles não queriam que o Brasil começasse a exploração de petróleo. A Petrobras foi criada em 1950, certo? É um orgulho do povo brasileiro.
Tem erro aqui, tem. Agora, é muito melhor do que muitas empresas privadas. Exatamente. Se a gente for ver aquelas empresas norte-americanas, que são escândalos atrás de escândalos. Quem não se lembra dos escândalos que houveram na Enron, né? A maior empresa de petróleo americana? Então, e é uma empresa privada, e teve escândalo de corrupção. Então, a questão da corrupção não é do setor público, tem corrupção no setor privado também. Aqui no Brasil, eu fui relator da lei anticorrupção. É uma lei que busca combater a corrupção no setor público. Mas na Inglaterra, além de ter uma lei anticorrupção que combate no setor público, também combate no setor privado, que é uma das coisas que eu acho que falta no Brasil. Você acha que tem muita corrupção no setor privado? Mas demais, é imensa a corrupção no setor privado. Há quem diga que é maior do que no setor público. Mas não tenho dúvida disso. Só que o que acontece no setor privado? Se você tem um diretor que rouba a empresa, manda embora, eles mandam embora sem barulho, para não ter escândalo, para não manchar o nome da empresa. Então, simplesmente mandam o cara embora, tchau, né? E você vê o caso das Americanas. Por que as lojas Americanas apareceu publicamente? Porque o rombo era muito grande, aquilo se tornou público, mas se não chegasse naquele ponto, troca a peça aqui, troca o cara ali e vamos continuar a vida. Então é assim que funciona no setor privado, mas a corrupção nas empresas privadas causa um prejuízo maior para o país do que o próprio setor público. A gente falava de estatais, houve realmente um momento em que o Estado teve que criar indústrias, criar companhias de turismo e grandes empresas. Não fosse o Estado, nós não teríamos uma Vale do Rio Doce, uma rede ferroviária federal e outras grandes empresas, algumas, a maioria delas já estatizadas. Mas era privatizadas. Agora, era um momento da economia. Agora a coisa mudou. O Estado não tem mais dinheiro para criar e manter empresas deficitárias, né? Algumas empresas, você vê, o governo do Bolsonaro, não foi do PT não, do Bolsonaro, criou uma empresa chamada NAV, N-A-V. É uma empresa que organiza o controle do tráfego aéreo no Brasil, controle dos aviões. Então, é uma empresa privada que contrata os trabalhadores pela CLT e que faz uma coisa fundamental, estratégica. Se você não tiver o controle dos aviões, os aviões vão bater, não vão conseguir aterrissar. Então, isso precisou o Estado brasileiro entrar com recursos para constituir essa empresa, né? É uma empresa que foi criada no governo Bolsonaro, não foi no nosso governo, não. É uma questão complexa. Eu, uma vez, fui no Ministério da Fazenda e me mostraram lá o planejamento de privatização, não conseguiram, que algumas estatais foram criadas com a função de privatizar algumas estatais. E as estatais não foram privatizadas e essa estatal ficou. E é uma coisa meio sem controle, ninguém sabe exatamente quantas empresas são. Existem empresas estatais que têm 5 funcionários, né? Bom, tem muita coisa aí, que isso aí geralmente são 5 funcionários que estão lá para fazer a gestão daquela massa, que não é massa falida no caso, mas aquela massa de processos que ainda correm, né, coisas que ainda existem contra aquela empresa. Então, na verdade, são esqueletos, né, como a gente diz, que estão ainda, mas que é difícil resolver. Esse ainda é um debate forte no PT? O senhor acha que privatização... Não, as empresas que hoje não foram privatizadas, a grande maioria delas não devem ser privatizadas. Eu falei da Petrobras aqui, né? A gente perdeu a Eletrobras há pouco tempo atrás, agora nós estamos sentindo falta. Olha só a situação que nós temos no Brasil. Depois que a Eletrobras saiu do controle do governo, nós perdemos um instrumento de reorganização do setor elétrico. O que está acontecendo? O Brasil tem energia hidroelétrica, energia térmica, óleo, gás. Nós temos energia nuclear, nós temos energia eólica e nós temos solar. Nós temos todos os tipos de energia aqui no Brasil, graças a Deus, todas, certo? No entanto... E muito bem, né? O Brasil está muito bem no setor. Nós pagamos uma energia cara. Nós pagamos cara a energia, tanto o consumidor residencial, como comercial, como industrial. E por que isso? Porque a Eletrobras, que poderia fazer esse ajuste, ela foi privatizada. Então, o governo perdeu um instrumento num setor estratégico.
Porque energia elétrica é fundamental para o desenvolvimento do país. Sem energia elétrica nada funciona. Seu celular não vai funcionar, vai acabar a bateria e vai parar de funcionar. Né? Então, o que nós precisamos? Nós precisamos ter, em alguns setores, a mão do Estado, a presença do Estado, para fazer a regulação. Não é só agência. Você fala, mas as agências vão regular. Sozinhas elas não regulam. Tem horas que você precisa entrar com empresas que façam gestão também de setores críticos. Vou dar outro exemplo da Eletrobras, o Luz para Todos, que atendeu a mais de 10 milhões de pessoas, de famílias, que não tinham acesso à energia elétrica. Isso foi feito no primeiro governo Lula. Se não fosse a Eletrobras, qual era a empresa que ia botar o fio lá num sítiozinho, no meio do mato, para aquela família ter energia elétrica? Nenhum. Entende? Esse Luz para Todos foi um projeto importante mesmo. E precisou uma estatal para fazer. Para ter uma ideia, ele levou energia onde ninguém imaginava no interior. E o que eu achei mais interessante é que a implementação desse projeto empregou muito nas cidades, né? Claro. Para instalar postes, puxar fios e tal, foi muito importante realmente. O senhor prevê um futuro assim, de energia, de produção de energia? O senhor prevê assim, o crescimento de uma área, outra? Não, porque o Congresso, o senhor deve ser alvo de muito lobby, e aí eu estou falando do lobby positivo, que é o de influenciar através de argumentos e tal. Olha, nós temos um potencial energético fantástico. Né? Nós ainda temos todos os setores. Muitas usinas hidroelétricas pequenas que poderiam ser construídas. Nós temos gás, que a Petrobras ela pega o gás que ela extrai junto com o petróleo, ela reinjeta. E perdemos aquele gás vale uma fortuna, estamos perdendo. Nós temos urânio, né? Poderíamos ter várias usinas importantes que sejam energia atômica, né? Nuclear, que elas são não poluentes e elas são energia futuro, firme. Né? Mudou a tecnologia, facilita o enriquecimento, está mais limpa. Exato. Nós temos energia solar de monte e energia eólica. Só que a solar e a eólica têm problemas, porque a eólica só funciona quando tem vento e a solar só funciona quando tem sol. Então, elas são de mais difícil administração. Então, o que acontece? Tem hora que para o vento, cai aquela energia eólica, você tem que acionar o quê? Uma energia hidrelétrica, uma energia térmica, uma energia atômica, né? Que são energias firmes, que você liga e desliga. A do sol e a do vento, você não controla. Né? Então, nós temos... Agora, elas são mais baratas. Então, a gente tem compor uma estrutura de energia que seja potencial, melhore o potencial brasileiro. O presidente Lula lançou um projeto importante, né? Assinou a lei, né, do combustível do futuro, que foi uma lei muito debatida no Congresso Nacional, o deputado Arnaldo Jardim, que foi o relator e que fez a grande articulação, e que é importante, aumenta a distribuição do biocombustível, né? Exato. E também prevê, inclusive, o combustível para aeronaves, que são grandes emissores de carbono. Quer dizer, existe uma previsão de um futuro melhor para a energia, a geração de energia? O Brasil é um país que é um sucesso do ponto de vista ambiental. Nós temos, na área energética principalmente, nós somos totalmente limpos. Né? E agora nós podemos evoluir com os biocombustíveis, tanto no biodiesel para caminhões, tratores, máquinas mais pesadas, como no etanol, né? Nós podemos evoluir para o carro elétrico híbrido, que é com etanol e... energia elétrica. E energia elétrica, né? Então, nós podemos evoluir muito no setor de combustíveis, de forma que em alguns anos a gente consiga substituir o petróleo por esses outros tipos de... O Congresso está dentro desse debate, deputado? Nós fizemos um projeto, o projeto foi muito debatido no Congresso. O futuro está dividindo aí entre carro elétrico e o aqui nosso, né, o híbrido. O híbrido e o álcool, né? O pró-álcool, que é um grande projeto. Híbrido não álcool gasolina, o híbrido álcool elétrico. Pois é. Nós vamos agora um intervalo aqui de 2 minutos e estaremos de volta aqui com o deputado Carlos Zaratini. Salve, pois é, continuamos aqui no Frente a Frente, no pós-eleição municipal. Tudo que acontece
no seu município acaba refletindo aqui no Planalto Central do país. Brasília é o centro total exatamente da eleição. Brasília não existe como, vamos dizer, o centro político do país sem ouvir todos. A ideia, deputado de Brasília, que as pessoas têm é de que todos os deputados e senadores vivem aqui, moram aqui, foram criados aqui, e isso nem é verdade, né? E eu acho que muita gente... O senhor gosta de Brasília? Eu gosto de Brasília, mas não para morar, não. Eu gosto para vir aqui fazer esse trabalho todo. Mas o fundamental do trabalho parlamentar é nos seus municípios, né? Então, todo aqui parlamentar... não tem criação espontânea de deputado, não, né? Fora esses deputados que são eleitos aí pela internet, né? Eu acho que tem um grupo aí que é minoritário, que não precisa viajar para lugar nenhum, fica só fazendo vídeo, né? A gente viaja muito, a gente anda muito, né? Eu fiz um levantamento esses últimos meses, eu viajei para mais de 60 municípios no estado de São Paulo, né? Então, a gente esteve lá acompanhando a eleição, mas também tratando de problemas, né, que as pessoas têm. E né? encarando o eleitor. Encarando o eleitor, isso aí a gente não tem problema nenhum de fazer. Então, a gente andou muito, né? E com isso a gente consegue também ter um feeling daquilo que está na cabeça das pessoas. Deputado, a ideia é voltar quente aí, resolver tudo em 2 meses, né, o que não foi resolvido em 1 ano. Hoje a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto que é polêmico e importante. Um ministro do Supremo, por decisão chamada monocrática, ele pode derrubar leis que passaram, olha, a Comissão de Constituição e Justiça, todas as comissões da Câmara, plenário da Câmara, Senado, sanção, e um ministro do Supremo derruba. Quer dizer, é um desequilíbrio tão grande que o próprio Supremo já colocou lá dificuldades e barreiras nessas decisões. Como é que o senhor vê esse projeto? Olha, isso aí é uma situação de buscar melhorar o equilíbrio, né? Eu acho assim, da forma como ele foi feito num clima de revanchismo lá no Senado, né? Meio que vamos dar uma pancada no Supremo. Ao longo do tempo, o debate vai evoluindo. E o próprio Supremo tomou uma posição que nenhuma decisão monocrática pode deixar de ser analisada no plenário num determinado tempo. Eu agora não me lembro qual é o prazo para que aquela decisão monocrática passe a ser discutida no plenário do Supremo. O juiz tomou uma decisão, obrigatoriamente esta decisão tem que ser enviada para a turma ou o plenário do Supremo, né? Exato, são questões... Olha, eu participei muito de uma discussão sobre distribuição dos royalties do petróleo, né? Isso foi em 2012, que se aprovou uma lei. Eu era relator, mas o meu relatório foi derrotado no plenário, passou um outro relatório, né? E com isso o Rio de Janeiro perdia muito royalty do petróleo, né? E aí foi aprovado, foi sancionado pela Dilma e a ministra Carmen Lúcia, atendendo uma liminar do governo do Rio, suspendeu a lei. 2012, nós estamos em 24, são 12 anos que essa lei está suspensa. Então, é uma coisa que eu acho absurdo. Eu acho a lei totalmente errada, né? E até que na época eu falei para o pessoal dos estados que estavam contra o Rio de Janeiro, eu falei, olha, isso vai ser inócuo, porque o Supremo vai derrubar essa lei. Derrubou, e nós estamos há 12 anos aí sem mudar a distribuição dos royalties do petróleo. Por uma decisão monocrática. Por uma decisão monocrática, continua valendo. Olha, deputado, muitos políticos, colegas dos senhores no Congresso Nacional, dizem que nós estamos vivendo uma ditadura, que nós estamos pressionados pelo Supremo, que há uma ditadura da toga e que o Supremo está dominando, inclusive o Congresso Nacional. O senhor vê isso? O senhor percebe essa situação? Olha, eu acho que o posicionamento do Supremo, em particular do ministro Alexandre de Moraes, foi decisivo para preservar a democracia no Brasil. Se eles não tivessem atuado durante o processo eleitoral de 2022, garantindo o funcionamento da democracia, da apuração das urnas, garantindo que o resultado fosse respeitado, nós teríamos tido um golpe de Estado que foi tentado, né, é inegável isso. Não eram só baderneiros que foram lá. Teve atentados terroristas, derrubada de torres de transmissão, tentativa de explodir o aeroporto de Brasília,
né? Então, era um movimento que previa que as próprias Forças Armadas se movimentassem e que, felizmente, as Forças Armadas não participaram disso, né? Houve, eu não sei se houve um recuo ou houve a não participação, mas era evidente que houve uma trama golpista, esse processo tem que chegar ao fim, né? E que não só aqueles que estão presos lá na Papuda, mas também o Bolsonaro e a cúpula sejam responsabilizados por esse processo. Mas veja bem, não houve nem tentativa de golpe, né? Porque não houve... eles entraram no Supremo, os baderneiros, ninguém defende o que aconteceu ali. Entraram no Supremo, então, mas no o Supremo Congresso, poderia, numa reunião de fora, mandar prender a todos. Eu sei, mas a tentativa de golpe teve, não deu certo, né? Não deu certo, mas houve uma tentativa de golpe. E isso tem que ser punido. Quem fez essa tentativa? Quem era o líder? Na minha opinião, a cúpula do governo Bolsonaro. Está demonstrado, teve declarações do comandante do Exército, do comandante da Aeronáutica, que não quiseram participar. Quem estava envolvido mais diretamente e posicionado a favor era o comandante da Marinha. Tem todas as delações do próprio coronel Cid. Está muito demonstrado, tem documentos. Então, esse processo todo, parece que a gente vai esquecendo, né, o que vai aparecendo. Mas vamos recuperar o que apareceu ao longo desses 2 anos e está exatamente montada a narrativa do golpe. O golpe não deu certo. O Bolsonaro, que é um covarde, aliás, o Silas Malafaia está dizendo por aí que o Bolsonaro é um covarde. O Bolsonaro, covardão como é, se refugiou lá nos Estados Unidos, ficou lá, dando uma boa, esperando que o golpe acontecesse, para ele voltar, né? Não deu certo, mas a gente sabe como essas coisas funcionam. O Silas Malafaia e o ex-presidente Bolsonaro se reconciliaram, dizendo, olha, são críticas de aliados mesmo, lavando mas a porrada foi grande, hein? O senhor acha que Lula e Bolsonaro vão continuar no centro do debate político? Essa polarização? O Lula representa um campo progressista e democrático. E esse campo progressista e democrático é forte no país. Mas o Bolsonaro também defende um campo forte. É um campo de direita autoritária, fascista, né, que busca governo autoritário. Muito forte. Claro, forte. Eu estou dizendo, são as duas forças que polarizam a política brasileira. Esse campo democrático e progressista que o presidente Lula encabeça, ou lidera, vamos dizer assim, é um campo que vai continuar muito presente na sociedade brasileira. Você vê que todas as eleições que nós tivemos desde o fim da ditadura militar, né, houve a presença forte desse campo. A primeira eleição, o Collor ganhou, o Lula perdeu por pouco, né? Depois a gente teve a eleição do Fernando Henrique contra o Lula, onde o Fernando Henrique a gente também pode dizer que era do campo progressista e democrático, apesar dele ter tido apoio de setores de direita, né? Mas veio Fernando Henrique 2 vezes, aí Lula 2 vezes, aí Dilma 2 vezes, aí teve a prisão do Lula impediu que o Lula ganhasse a eleição de 2018. E agora nós temos o Lula de novo. Então, se você pegar desde a redemocratização até agora, o campo progressista foi majoritário no país, né? E vai continuar sendo, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Todo mundo admite que o crescimento da direita, né, do conservadorismo, é um caminho natural do Brasil. Eu ouvi, inclusive, a presidente do seu partido, a deputada Gleisi Hoffmann, dizendo isso, que o Brasil sempre foi, né, sempre teve uma direita. Uma dinâmica muito forte sobre isso. O que aconteceu? Quer dizer, saiu do armário, foi isso? Olha, você vê, essa direita, ela vem lá do escravagismo, né? Se você pegar... Sim, porque... Tem um raciocínio... Quem era contra a abolição da escravatura, né? Tinha os senhores da agricultura que eram contra a abolição da escravatura. Aí você teve toda a política do café com leite, Minas e São Paulo, dominando a política nacional. Aí você teve o governo do Getúlio, né, que foi um governo que era autoritário, era uma ditadura, e ao mesmo tempo desenvolveu o país. Então liberou forças econômicas que não existiam e que passaram a ser criadas, a indústria brasileira e, consequentemente, a classe operária, né? Depois nós tivemos o pós-guerra, onde nós tivemos Juscelino, tivemos João Goulart. Então,
tivemos os setores do campo progressista governando, mas sempre teve uma oposição de direita. Essa oposição de direita era o DN, né? Depois virou a Arena, né? A Arena foi muito forte na época da ditadura militar. Eu não me lembro aqui, mas era Arena e MDB, a Arena tinha 70% do Congresso Nacional. Eu me lembro que o presidente da Arena, Francelino Pereira, falava: nós somos o maior partido do Ocidente. E era. E nós estamos agora diante de um novo debate. Você lembra o malufismo, né? O que era o malufismo? Eu vivi na carne o malufismo. O malufismo era uma expressão da direita mais troglodita que tinha. E tinha uma participação muito forte em São Paulo. O Maluf Exato. sempre teve uma liderança muito forte e impedia, inclusive, o crescimento de partidos de direita lá. Tamanha era a força pessoal do Paulo Maluf. O Congresso está debatendo uma anistia, nós falamos agora há pouco ali do que aconteceu em janeiro, e agora uma anistia. O que o senhor acha? Esse projeto passa e é uma emenda, né? Bom, essa anistia que a direita quer aprovar é uma anistia que eles aparecem como anistia para esses presos da Papuda, né? Mas basicamente eles querem anistiar a cúpula do governo Bolsonaro e o próprio Bolsonaro. O Bolsonaro já está inelegível. O texto que eles fazem é um texto para acabar com a inelegibilidade do Bolsonaro e para evitar que, caso eles sejam condenados, quer dizer, eles sejam presos, né? Então, essa anistia nós não podemos ter em nenhum momento concordância com isso, porque esses caras atentaram contra a democracia no Brasil, queriam impor aqui um regime ditatorial. E isso ia ser o atraso para o Brasil, como foi a ditadura de 64. O senhor acha que a anistia é um ato próprio, assim, de Congresso Nacional? O Congresso Nacional pode votar, certo? É lógico que isso vai ser muito discutido, mas eu acho um equívoco muito grande qualquer deputado ou senador que vote favorável a um projeto como esse. Já tem precedentes, né? É evidente que depois de um movimento de ruptura constitucional, é natural que se faça anistias, né? Como foi a anistia geral e restrita, a anistia política, depois do regime militar. Seria algo parecido? Não, veja bem, o regime militar ele foi derrotado politicamente. Então, em 1979, o João Batista Figueiredo, que era o presidente do Brasil eleito pelo colégio eleitoral, ele não tinha mais condições de governar o país. Então, ele foi forçado politicamente a fazer anistia, e foi uma anistia restrita, não foi irrestrita, foi uma anistia restrita. Ele foi obrigado a mandar um projeto para o Congresso de anistia, mas eles estavam derrotados. Nesse momento que nós estamos, a democracia não está derrotada, o campo democrático não está derrotado. Então não há por que dizer que o regime que nós temos hoje é um regime que está fracassado. Ao contrário, nós temos uma situação estável no país do ponto de vista político, estável do ponto de vista social e estável do ponto de vista econômico. Então não há uma crise no país. Muito pelo contrário, o Brasil está se desenvolvendo. Muito bem. Deputado, muito obrigado por sua participação aqui no Frente a Frente. Uma conversa muito boa. O deputado Zaratini tem uma larga experiência política e articula muito aqui no Congresso Nacional. Muito boa noite e volte sempre aqui ao Frente a Frente. Obrigado a todos que nos ouviram. Pois é, nós aqui no Frente a Frente trazemos a política para você. Política como ela é para que você tenha a sua opinião. Você notou que a minha parceira de sempre, a Denise Rotenburg, não está aqui comigo. Denise está viajando a trabalho, está na Itália, fazendo a cobertura internacional, e na semana que vem ela estará aqui, exatamente, debatendo no Frente a Frente. Um abraço para a Denise, muito obrigado, muito boa noite. Continue aqui, começa agora o Jornal da Vida, com as notícias nacionais e internacionais. Fiquem com Deus.